Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Se Junta Cast, seu podcast de tecnologia. E hoje temos mais um episódio com um tema muito importante, que é justamente como comunicar o projeto de tecnologia para a comunidade escolar. E hoje tenho pessoas muito especiais. Mas antes, deixa eu me apresentar. O meu nome é Esther, eu faço parte do time de educação da Se Junta e também sou pedagoga. E comigo hoje eu tenho o meu colega Yuri. Yuri, fica à vontade. Obrigado, Té. Não vou mentir não, hein? Tô animado para hoje. Hoje promete. Sim. Meu nome é Yuri, eu sou coordenador do time de educação, pedagogo e estou muito feliz em participar de mais um episódio do Se Junta Cast. Hoje, com o tema Como comunicar o projeto de tecnologia para a comunidade. E para debater, discutir e fomentar as ideias, nós temos dois convidados super importantes e que a Se Junta tem um prazer de estar aqui conosco, mas vou me conter, vou deixar eles se apresentarem. Primeiro, Gui, fica à vontade de se apresentar. Obrigado pelo convite. Eu tô super feliz, inclusive, porque geralmente eu não tô nessa cadeira, eu tô em outra cadeira. Tô super feliz de estar aqui com vocês e de poder falar sobre a comunicação do projeto. Meu nome é Guilherme Camargo, eu sou fundador da Se Junta, sou formado em gerenciamento de projetos pela Universidade de São Paulo, trabalho há mais de 10 anos com tecnologia Apple em educação, em empresas, e comunicar o projeto é sempre um desafio e me convidaram para falar de uma coisa que eu gosto muito. Então eu tô bem animado. Meu nome é Fábio Hirano, eu sou coordenador de tecnologia da St. Paul's School, trabalho com educação há mais ou menos aí uns 12 anos, se eu não errei a matemática, e com tecnologia em educação há mais ou menos uns 10 anos aí. Então tem bastante coisa pra gente comentar aqui agora. Não, tem muita coisa. Eu já vou até aproveitar que o Irano já começou a falar, que eu sei que ele tem muito para contribuir. E eu já vou começar com uma pergunta aqui que eu quero saber o que você vai trazer pra gente. O que eu vou te perguntar é o seguinte: imagina que o sucesso de um projeto de tecnologia de uma escola é como se fosse uma receita de bolo. Qual seria o primeiro ingrediente que você colocaria nessa lista para ter esse sucesso? Bom, acho que como qualquer receita, né, quando você vai fazer alguma coisa, o primeiro passo é você saber quais são os seus ingredientes, né? Saber o que você tem à sua disposição, o que você precisa comprar no mercado. Então, acho que é olhar para a escola como um todo, olhar o que você tem no momento e a partir disso você definir, tá, então esse é o meu projeto, este é o meu objetivo e aí estes são os passos que eu preciso ter para chegar lá. Então, acho que tem um pouco de uma reflexão da escola para entender onde ela está agora, e uma reflexão honesta, né, de onde ela está, e uma conversa entre todas as partes interessadas para definir, ok, este é o nosso objetivo primário, e a partir daí a gente consegue começar a progredir no projeto de tecnologia. Eu acho que a gente tem uma tendência a tentar colocar o carro na frente dos bois, né? Então, quero chegar logo lá e fazer e acontecer e tal, e geralmente se a gente faz isso, dá problema. Queima a largada, né? Exatamente, o tal da queimar a largada, né? Tem um pouco dessa dinâmica. Eu acho que, às vezes, a gente, no projeto de tecnologia, e a gente ouve isso muito, tá? De gente que puta, é muito empolgada, às vezes, o cara gosta muito de tecnologia, mas não faz a menor ideia de como funciona uma escola. E aí, a escola é um ambiente que as coisas precisam ser muito bem definidas, muito bem desenhadinhas, porque senão vai dar problema. Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Então, você olhar para sua mesa e falar, tá, esses são os ingredientes que eu tenho, então agora eu preciso comprar esses outros se eu quero fazer essa receita aqui dar certo. E acho que é ter paciência também, né? Porque é o que você falou, às vezes você quer chegar muito rápido em determinado objetivo, e é importante você ter esse objetivo, mas também você querer acelerar um processo, é como se fosse um bolo mesmo, né? Se você quer que o bolo asse mais rápido, é um pouco difícil, assim, você tirar ele antes da hora, ele vai estar cru. Né? Então você tem que dar o tempo de maturação também para as coisas acontecerem. E o bolo que você faz na sua casa não necessariamente vai ser o mesmo que eu vou fazer na minha casa, né? Porque o meu forno é diferente, os meus ingredientes são diferentes, o dia tá com outra umidade, então eu acho que isso vale também pro projeto de tecnologia. E tem uma coisa também, quando você quer assar o bolo mais rápido, você não aumenta a temperatura, senão você queima, né? Exatamente. Gente, essa analogia vai dar fome em todo mundo que tá escutando a gente. Tomara. Eu já tô com fome. Eu também. Podia ter um bolinho aqui. Fica a dica pra próxima, um bolinho aqui pra gente. E essa pergunta inicial, eu queria te escutar também, Gui, com base na experiência nas escolas que você atende, qual seria a etapa zero que você imagina para iniciar um projeto de tecnologia e comunicar para a comunidade escolar? Ó, eu vou tentar não copiar o Irano, mas eu acho que o principal passo é você entender muito bem aquilo que você quer fazer. O Irano trouxe isso, não tem como
ser muito distante da resposta dele, né? É entender muito bem, porque se você não sabe o que você está fazendo, se você não sabe onde você quer chegar, dificilmente você vai conseguir transmitir isso para a comunidade escolar com qualidade, né? E aí a gente tem várias personas importantes nessa estrutura toda. A gente tem um educador, e se o educador não compra a ideia, você vai ter muita dificuldade. Então você precisa ter um diálogo sobre aquele projeto para o educador. E aí tem a família, que tem o bem mais precioso da vida deles na escola. E se você não consegue passar com qualidade para a família, que eles confiem, que eles acreditem no projeto, você vai também ter dificuldade. Então você precisa também desenhar uma mensagem para a família. E tem também os alunos que vão viver aquilo. Então você precisa também pegar esse projeto e transformar numa comunicação para os alunos. E aí tem toda a direção, enfim, o board da escola. E se você não conhece aquilo, se você não estudou aquilo, se você não aprofundou a sua análise naquilo, dificilmente você vai passar com qualidade o projeto. E aí, o que eu vejo é, quando você não entende o que está fazendo, quando você não tem o domínio daquilo, você geralmente implementa errado. Então eu gosto desse assunto justamente porque quando você não comunica direito, já nasce errado o projeto e você vai ter dificuldade. E pelo que me parece, o projeto de tecnologia é muito mais do que escolher a melhor tecnologia. É entender o contexto da sua comunidade, como que você pode atingir os seus objetivos. Imagino que, dependendo do segmento que você tem, deve ser também uma comunicação diferenciada que você tem que fazer para essas famílias, para toda essa comunidade. E queria, né, escutar, por exemplo, né, no no conceito ali, no dia a dia que você tem, Irano, como que você vê essa comunicação ela fluir de um jeito natural, indireto, assim, que não precisa ser um comunicado, que isso surge dos alunos, da própria família? Eu acho que tem algumas coisas que você comentou aí que são interessantes, né? Então, acho que a primeira é a gente estabelecer direitinho o que a gente precisa, né? Porque a gente poderia, né, de repente, vou comprar 1 milhão de iPads para a escola e pronto, o projeto de tecnologia está feito. E Tá não é feito. assim que funciona, Vai ser né? perfeito, né? Tá ótimo. Não, tá feito, meu trabalho aqui tá feito e não é assim que funciona. Eu acho que tem muito mais a ver com você começar aos poucos falando com pessoas, aos poucos convencendo pessoas-chave da escola de que o projeto tem relevância, de que o projeto vai contribuir para a atividade fim da escola, porque acho que uma coisa muito importante em qualquer projeto que envolva uma escola, incluindo o projeto de tecnologia, é lembrar qual é a atividade fim da escola. A atividade fim da escola é ensinar, é passar conteúdo para as crianças, é passar, a treinar habilidades nessas crianças. Então, a gente não pode esquecer disso. A escola não deve ser um showcase de mega robôs gigantes que fazem tudo, tal. Se isso foi parte de um projeto que ensinou alguma coisa para as crianças, beleza. Mas se isso é só porque eu tenho um robô gigante que faz coisas maravilhosas, talvez você tenha misturado as suas prioridades. Então, acho que é importante lembrar qual é a atividade fim da escola. E aí, acho que dentro da coisa da comunicação, você pode, né, chegar e fazer 1 milhão de comunicados da sua comunidade, fazer um monte de e-mails, mas isso em geral não funciona. Eu acho que para mim o jeito mais efetivo de você passar uma mensagem para qualquer parte da escola, seja para os pais, seja para as crianças, seja para o professor, seja para a direção, é achar dentro desses núcleos as pessoas que vão te ajudar a fazer isso. São as pessoas que se empolgam mais, as pessoas que entendem mais rápido o que você está querendo passar, e essas pessoas serem seus multiplicadores do seu projeto. Então, tem lá um professor de geografia que gosta muito, que entende muito, que quer muito, está muito afim de trabalhar com tecnologia. Pô, pega esse cara de lado, vou dar um suporte maior para ele, vou dar espaço para ele, vou dar recursos para ele. E aí, a partir da empolgação dele, a partir do resultado que ele obtém, aí você começa a conseguir comunicar com o resto da comunidade. Com os pais é a mesma coisa. Em geral, se eu mando um e-mail gigantesco detalhando todo o projeto de tecnologia da escola, esse e-mail vai ser ignorado nas 3 primeiras palavras. Mas se eu encanto o filho dele, e ele chega em casa e fala, papai, olha, eu fiz isso hoje, fiz lá Learn to Code, fiz lá alguma coisa muito legal, e ele chega empolgado, pro pai, fala, pô, legal, então meu filho tá aprendendo e ele tá gostando do que ele tá aprendendo, motivado. Então acho que é você achar quem é o seu interlocutor-chave, quem é a sua peça-chave para distribuir, porque, né,
uma pessoa sozinha não consegue fazer isso nas escolas, mas se você consegue um time em volta de você que vai fazer isso, vai te ajudar nessa comunicação, deixa a sua vida mais fácil. Sim. Acho que um ponto interessante que o Irano traz é que ninguém vai fazer essa comunicação sozinho, né? E eu acho interessante que ele menciona, né? É o que o Gui falou também. Para o pai, o filho é a peça mais importante. Então, na verdade, quando a gente engaja o filho e leva isso, é o jeito mais efetivo do pai sentir-se próximo do que está acontecendo, né? E isso comunica-se também com o que o Gui falou, de que o projeto precisa estar espelhado nessa comunicação. Porque aí sim tem verdade, passa confiança, né? Então, o filho vai sentir-se engajado porque a aula teve uma motivação, foi muito legal, ele desenvolveu, né? E é muito interessante isso. E da mesma forma que os professores, porque justamente eu ia te perguntar, você como esse papel, você é um dos líderes ali, né, do Samples. Como que você vê, muitas vezes, quando a gente tem outras pessoas, não só professores, mas da equipe, que podem, às vezes, ter uma resistência maior ou não serem tão empolgados. E é muito importante ter esses multiplicadores, né? Então, como que você vê essa organização para conseguir comunicar o projeto de uma forma homogênea, sendo que nem todo mundo é igual, né? Eu acho que tem, né, como qualquer coisa que você está desenvolvendo, não dá para exigir 200% da pessoa logo de cara. Então, acho que se você identifica naquele professor uma oportunidade de dar um pouquinho para ele, um gostinho de tecnologia, então, né, a gente gosta de usar um modelo de começando com substituindo alguma coisa, depois agregando, depois modificando e depois transformando. Então, você começa nesse lado aqui, olha, ao invés de usar papel e caneta, tenta usar lá um editor de texto. Ao invés de usar a lousa só, tenta usar lá uma apresentação de slides com interações, com animações. Aos poucos o cara pegando o gosto, falando, pô, isso aqui é legal, isso aqui funcionou, tô pronto para mais. E aí aos poucos você indo. Eu acho que não dá para você exigir de todo o professor a mesma proficiência no uso de tecnologia, porque as pessoas vêm de vivências diferentes, têm momentos diferentes, né, tem inclinações Aptidões diferentes, tem né? aptidões diferentes, então acho que se você estabelece que tem níveis diferentes e dá o suporte que aquela pessoa precisa, o cara se sente mais confiante. E eu acho que também tem um papel que é muito importante, e a gente estava comentando isso até antes da gente entrar, o professor é um bicho muito complicado, porque ele gosta muito de ser o centro, ele gosta muito de deter o E controle o que das eu mais coisas. gosto é que você é professor, Eu sou né? professor, então eu E admite, né? tenho lugar de fala para falar essas coisas, entendeu? É um bicho que gosta de controlar, a gente gosta de controlar tudo, a gente quer controlar da temperatura da sala de aula, a luminosidade, onde as crianças estão sentadas, a qual tempo que ela vai levar para fazer a atividade, e isso é absolutamente frustrante, porque a gente não consegue controlar nenhuma dessas coisas, mas a gente quer. Então, o único lugar que o professor tem controle é nos recursos que ele vai usar para a sala de aula. Isso é onde a gente tem controle de verdade. Então, você mexer ali, às vezes você mexe um pouco no ego do cara, você mexe um pouco você cutuca um pouco numa ferida do cara. Então, tem que ser com muito cuidado, tem que ser com muito carinho, tem que ser com muita atenção, tem que ser com tipo, testa isso aqui, e se não der certo, tá tudo bem, mas testa, né? Tem um gostinho de usar um pouco de tecnologia na sua sala de aula, porque quando o cara percebe que aquilo vai facilitar a vida dele, aí ele começa a gostar. A gente teve várias experiências com professores na escola, né, na Samples, justamente nesse ponto. O cara percebeu, poxa, isso aqui deixa minha vida mais fácil, o que eu levaria 3 horas para E não fazer. esperava, né? Exato, o cara fala de repente, olha, agora eu levo meia hora para fazer uma coisa que eu levaria uma tarde inteira. Isso aqui pode ser bom. Então, e aí vai indo. Eu vou pegar um gancho da tua fala, Irano, porque eu gostei muito de algumas coisas que você falou que eu acho que faz super sentido na comunicação. Porque às vezes, a gente, igual você falou muito bem, né? Eu peguei o robô e é fantástico, é espetacular e tudo vai acontecer de maneira perfeita. Daí chega o estudante, o professor, a família e não entende o objetivo de ter um robô na sala. Não, mas por que tem um robô? Não, porque ele é bonito. Tá, mas e daí que ele é bonito, né? O que ele vai fazer? E aí, puxando a tua fala do educador, que muitas vezes demora um pouco para perceber o valor, e aí tem essa etapa, esse modelo que você trouxe, né, de ir aumentando a integração da tecnologia no processo. E aí eu fico pensando que muitas vezes a gente esquece, e a gente fala muito, né, o aluno tem que ser protagonista, o aluno tem que desenvolver as coisas, o aluno tem que encontrar o próprio caminho. E o professor, não, o professor tem que ouvir palestra, o professor tem que aprender de maneira tradicional. Exato. E aí, na hora de comunicar, a gente esquece de falar, professor, venha cá, experimente do teu próprio jeito a tecnologia, veja como funciona, veja que isso não é mais trabalho, isso daqui vai te ajudar na sua rotina, de diferentes maneiras. E a gente às vezes esquece de envolver o educador no processo do jeito que a gente envolve o aluno no processo.
E aí, quando a gente não envolve o educador, aí tem disfunção na comunicação e por aí vai. E Gui, eu gostei muito do ponto que você trouxe, porque quando a gente pensa projeto, a gente tem data lá de início, meio e fim. Só que quando a gente está falando de educação e de tecnologia, as coisas se transformam muito rápido, se muda muitas coisas, cada turma é única, então tem conceitos que vão mais rápidos, outros que determinam outro tempo. E aí, com isso, quais cuidados que você acredita que a gente tem que tomar com os educadores para que o projeto não seja simplesmente jogado e ele, ó, aplica aí. E sim que ele entenda que isso vai apoiar na disciplina dele. Ó, eu vou falar uma coisa. O projeto, de fato, ele tem início, meio e fim, né? E o projeto de tecnologia, ele não tem um fim. Ele, se tudo der certo, vai continuar para sempre, né? E vai ser renovado, e vai mudar a tecnologia, vai mudar a plataforma, vai mudar o processo. Então, eu acho que o principal é, desde o início, trazer para o professor esse desafio de que não é que você aprendeu a fazer um vídeo incrível, que você vai fazer vídeo incrível o resto da sua vida em todas as aulas. Você vai fazer um vídeo hoje, e amanhã você vai fazer um arquivo de texto, e amanhã você vai fazer um podcast, e amanhã você vai fazer, e vai mudando. E eu acho que a magia nessa comunicação está justamente em explorar as diferentes possibilidades que a tecnologia proporciona e que o projeto pode proporcionar para o educador ensinar de um jeito diferente para o aluno aprender melhor. Acho que isso encaixa muito com algo que a gente preza muito, e eu bato muito nessa tecla quando eu estou falando com os professores, quando eu estou falando com colegas, a tecnologia é uma ferramenta. É uma baita ferramenta, uma tremenda ferramenta. Mas ela é uma ferramenta para que você consiga melhorar a sua performance, né? A sua sala de aula, a sua aula, o seu ensinar. O ensinar é o centro da coisa. E Sim. você pode, né, você pode ensinar com lousa e giz, você pode ensinar falando, ou você pode usar 244 opções de apps diferentes que têm funcionalidades diferentes e vão cutucar coisas diferentes. Acho que tem um pouco de mostrar para o professor que aquilo ali está ali para ajudar a prática pedagógica dele. Aquilo está lá para ajudar não só o professor, como às vezes o aluno, né? De repente você tem mais possibilidades de dar para o aluno mais chances, mais condições de tentar entender alguma coisa que ele não entenderia do jeito tradicional. Acho que tem um pouco disso, né? E tem várias tecnologias também, né? Igual você estava falando, lápis é tecnologia, o giz é tecnologia. E às vezes a gente se empolga tanto. Pô, chegou o iPad na minha escola. O que eu vou fazer? 100% das aulas vai ser no iPad agora. Eu vou fazer tudo no iPad. Exato. Só que o mix, ele é muito saudável. Sim. E escutando vocês, eu até queria perguntar para o Irano. Me parece que a formação dos professores é essencial para o sucesso de um projeto de tecnologia. A formação, eu acho que você não consegue empoderar os alunos se você não tiver empoderado os professores antes. O professor, ele é um modelo para o aluno. O aluno se espelha no que o professor está fazendo. O aluno vê o professor como um modelo a ser seguido, um exemplo a ser seguido. Então, se você não dá para o seu professor, se você não capacita o seu professor a usar a enormidade de coisas que a sua escola comprou, todas as coisas maravilhosas que você está assinando, vai ficar encostado. Porque ele não vai usar. Se ele não estiver usando, então o aluno não vai usar. Então, a formação do professor, ela é essencial. E a formação do professor tem que ser feita de uma maneira que o professor veja imediatamente qual vai ser o benefício de ter aquilo, né? De usar aquilo. Então, se o cara sai de um treinamento de alguma coisa na área de tecnologia, se perguntando, tá, mas aonde é que eu vou usar isso? A gente teve um problema, né, na formação. Teve um problema lá. Não, e ele precisa ser convencido também desde o início, né? Porque se ele não acredita que a tecnologia tem valor, Ele não vai propagar isso também, não vai né? propagar. Não vai nem se esforçar e vai encontrar problema. E é natural, porque muitos educadores não viveram esse ensino tecnológico. E aí, como é que você vai ensinar de um jeito que você não aprendeu? Então precisa de todo um trabalho olha, não é um bicho de 7 cabeças. Trabalhar programação não é uma coisa da NASA, de hacker. E não é pra mudar tudo que ele faz, né? Porque existe um Exato. receio de, eu vou ter que mudar todo o jeito que eu dou uma aula e não necessariamente. Exato, veio o Irano aqui, me apresentou o iPad, agora eu vou ter que apagar tudo que eu já fiz na minha vida, né? Não é assim. Eu acho que tem muito disso, né? De novo, de lembrar o professor de que aquilo ainda é sobre ele, ainda é sobre a aula dele, a matéria dele, o currículo dele. E as preferências dele. E as preferências dele, exato. Acho que, não me sinto confortável em aparecer num vídeo, numa videoaula, por exemplo. Tá tudo bem. Você tem outras opções. Você pode filmar de cima, você pode filmar de outro jeito, você pode usar um app de desenho. Então,
Acho que é importante as pessoas entenderem, o professor entender que quando a gente fala de tecnologia em sala de aula, não tem um jeito certo de fazer. Sim. Tem lá uma enormidade de opções e eu posso escolher uma para brincar e amanhã eu escolho outra e assim vai. Eu vou comentar o seguinte, a gente está dando muito foco no professor e eu acho que é natural, porque o professor, ele também influencia as outras pessoas da nossa comunidade escolar. Então, quando a gente fala muito bem com o professor e a gente conta para o professor o que é, ele compra a ideia, a gente consegue usar essa ferramenta, que o professor vira uma ferramenta, para falar com a família, para falar com o estudante, para falar com o diretor, para falar em evento, em fórum, congresso, seja lá o que for. E quando o professor não compra, a gente perde isso e o projeto fica frágil. E sabe, Gui, eu até lembrei de um caso muito legal que um departamento de marketing contou pra gente que faz uma série de iniciativas. E teve uma vez que uma aluna, quando eles entregaram um projeto de MacBook, postou no TikTok. E teve milhões de visualizações ali. E comunicou mais do que tudo o projeto de tecnologia. Então é curioso, né, o quanto os alunos impactam com os resultados dentro de sala de aula e aprendizagem. Sim. Eu acho que a gente, né, hoje, vive um dos maiores desafios desse tema, que é o seguinte, as crianças hoje em dia, elas são os tais nativos digitais, né? Eles nasceram nessa era digital. Todo mundo que dá aula para ela, que são os pais delas, a gente não. O nosso referencial de escola é outro. É, Nosso referencial de escola é, sei lá, lousa, caderno, reguinha de tabuada. Esse é o nosso referencial de escola. Enciclopédia. Então, isso é um negócio que a gente enfrenta muito, às vezes, quando vai comunicar com os pais, que é isso, fala, mas, pô, meu não filho... tem mais nota no caderno. Exato, não tem anotação no caderno, não tem, ele não traz uma lição de casa para casa. Fala, não, seu filho continua trazendo lição de casa, só que agora não tá mais no caderno, na agenda dele, tá em alguma ferramenta online, tem uma sugestão de um vídeo para ele assistir e tal. Então, acho que a gente enfrenta um pouco disso, e aí também, de novo, tem a importância da comunicação com toda a comunidade, incluindo os pais, é justamente lembrá-los disso. Falar, a gente tá lidando com uns bichinhos que são bem diferentes do que da Sim. gente. A gente não sabe muito bem o que eles são, porque eles nasceram no universo que a gente chegou. A gente, né, entrou nele, a gente está visitando esse universo, mas esse universo é deles. Eles nasceram lá. Então acho que tem esse gap que é importante da gente Sim. pontuar. Eu acho que uma coisa que ele falou, o Irã falou que é pra mim, eu tava pensando muito nisso, mudança de referencial. Eu acho que, na verdade, analisando aqui nas conversas, eu acho que um dos maiores desafios para comunicar esse projeto é o estigma que ainda existe. A gente ainda tá aprendendo a usar tecnologia na sala de aula. Porque, assim, qual que são os estigmas que existem, né? O pai não tem esse referencial, a mãe não tem esse referencial. Então, o que ele vai imaginar? Ah, porque o iPad na sala de aula, meu filho vai jogar, então. Porque é isso que ele faz em casa, né? Eu queria aproveitar o que você falou para fazer um comentário. Eles de fato não têm esse referencial. Talvez ninguém na escola, exceto o aluno, tenha isso. Sim, E aí o que você faz? Envolve eles na discussão e na construção do projeto. exatamente. E eu adorei isso que você trouxe, Gui, porque o envolver na discussão, eu imagino que seja um passo atrás. Até no começo da discussão a gente falou sobre etapas, e eu imagino que nas primeiras etapas a gente tenha muita participação das lideranças, que são a coordenação, a direção da escola, para ter essa tomada de decisão sobre projetos de tecnologia. E queria te escutar também, porque muitas dessas decisões às vezes são famílias que têm uma certa liderança, ou professores que são professores líderes, ou mesmo esse corpo de coordenação e direção que eu comentei. E queria te escutar o quanto que é importante e como que eles participam para o sucesso do projeto de tecnologia. Eles são fundamentais, porque muitas vezes a motivação pela adoção da tecnologia parte desses grupos, né? Tem escolas que têm pais e responsáveis que são parte da sociedade da escola, né? E aí eles levantam a bandeira e falam assim, por que a gente não usa tecnologia na escola? Então eles são fundamentais porque muitas vezes parte deles, essa exigência muitas vezes de usar tecnologia na escola. E adotar tecnologia na escola, desde o primeiro momento em que decide se usar a tecnologia, é um ato de muita coragem. Porque, pô, eu sempre fiz isso, né? Na escola sempre ensinou. E agora eu vou ter que usar o TikTok para falar sobre o projeto pedagógico da minha escola para famílias? Talvez. E aí tem que entender quem são os públicos, tem que entender como você vai dialogar com essa audiência e entender que as audiências muitas vezes elas se conectam fora do seu ambiente, né? Então, por exemplo, a família viu uma coisa no site e o aluno viu alguma coisa nas redes sociais, e aí eles trocam ideias entre si sobre o projeto de tecnologia e tem que ser tudo muito linear. Então, tentando responder aqui o início da sua pergunta, qual a importância deles?
toda desde o início do projeto, para entender as minhas famílias que estão aqui na escola, elas têm qual perfil? O que elas estão demandando? Elas estão demandando mais tecnologia porque ela quer que o filho trabalhe em alguma empresa de tecnologia? Ou elas estão demandando mais tecnologia porque qualquer outro motivo? Isso muda tudo. E Gui, você consegue dar um exemplo prático no sentido da participação da comunidade escolar? Seria por uma pesquisa, uma reunião? Como que é? De todos os jeitos. O primeiro deles o diálogo é fundamental. Então, ouvi-los é essencial no processo, desde a decisão de qual tecnologia e comunicar e fazer parte. E fazer pesquisa também é muito importante para você saber o que eles já conhecem. Então, você acredita que a tecnologia pode ajudar a tornar o seu filho mais criativo? Se a resposta for não, poxa, tem um trabalho de convencimento muito forte ali, porque sim, ajuda. Ah, e programação, o que você acha disso? Um formulário com perguntas mais abertas, assim, é muito importante para pescar aquelas informações e a partir disso você fala, entendo agora o que eles esperam e a partir disso eu consigo endereçar uma mensagem mais precisa. E aí tem pesquisa, tem conversa, reunião de pais. Eu acho que tem um pouco de tudo, na verdade. Porque, por exemplo, se você achar que, vou mandar uma pesquisa para todos os pais e esse resultado é maravilhoso e tá tudo certo, não necessariamente, né? Porque quando você manda um formulário de pesquisa, né? Uma pesquisa de opinião sobre o projeto de tecnologia, o cara que vai se dar o trabalho de abrir e clicar e responder, geralmente já tá enviesado. Ele ele Já gosta tá da engajado, brincadeira. né? Então, assim, acho que você tem que fazer, você pode fazer a pesquisa, você pode mandar porque é mais fácil, mas tem que estar atento nesse tipo de coisa, porque de repente você vai ter uma leitura errada do que está acontecendo, e aí o seu projeto vai para um lado que não deveria ir. E são nos detalhes que a gente entende o que está acontecendo de verdade, né? É Exato. no corredor. No observar a sala de aula, naquela conversa de corredor, é naquele comentário que você ouve de um aluno para o outro, de um professor para um outro. É ali que você vai começando a captar. Eu acho que você percebe que o projeto de tecnologia está bem imposto, né? Tá bem colocado, tá bem tá andando, tá fluindo direitinho, quando fica natural. Quando você olha para sua escola e as conversas e todas as coisas envolvendo tecnologia são naturais, não é mais um negócio assim, olha, tô usando aqui o iPad, hein? Olha, mó legal. Não, é natural. E quando entra na cultura da escola, né? Exato, faz parte da cultura, faz parte do ser. É invisível, ela passa a ser invisível. Porque não se torna mais uma questão, né? Não é, porque estamos falando de tecnologia. Não, a tecnologia já existe Exato. aqui, né, no ecossistema. E é legal isso que você está falando, porque até o que o Gui falou, essa questão de como comunicar, eu acho importante porque deve ter muita gente que está assistindo aqui a gente, escutando, que às vezes fica nessa reflexão, porque foi o que o Irano falou. Decidi aqui ter um projeto de tecnologia. Vou comprar iPad, mas ninguém para e pensa, como eu vou comunicar? Uhum. É muito difícil ter essa pergunta, né? De como eu vou comunicar quando a gente pensa nessas etapas. É uma coisa que normalmente é deixado mais de lado. E acho que uma coisa que acontece muito atualmente, às vezes é a escola ter um projeto muito bacana e as famílias não sabem disso. Sim. E aproveito essa sua fala até. Agora falando com um gestor que tem uma dificuldade de comunicar esse projeto de tecnologia no ato do convencimento. Daí eu queria escutar tanto o Irã e depois o Gui. Como que vocês imaginam quais os caminhos que ele deve seguir para um cenário que ele encontra famílias que têm um desafio de entender a importância desse projeto? Eu acho que se você tiver que convencer alguém, o jeito mais rápido, o jeito mais fácil, mais efetivo é dando na mão deles. Eu acho que é você chamar a família para a escola um dia e fazer um aulão gigante. A famosa ou experimentação. famosa né? experimentação, porque quando o cara coloca a mão no negócio, ele começa a perceber, fala, isso aqui é legal. Isso aqui tá trabalhando habilidades interessantes. Isso aqui não é só mais um joguinho no iPad, não é só mais um negócio que pisca. Isso aqui tem uma fundamentação por trás. Então acho que a gente pode falar, você pode, né, bater na tecla, mas se você tá tendo essa dificuldade, eu acho que você chamar a comunidade escolar para experimentar, para brincar um pouco, eu acho que te dá uma ferramenta de mostrar, olha, Muda o referencial. é sério, exato. Isso aqui é sério. Isso aqui é um negócio que não é uma brincadeira. Pensando, tem né? gente pensando, tem gente que planejou isso, tem gente que tá fazendo isso a sério. Então acho que tem um pouco disso, e aí tem diversas formas de fazer isso, mas acho que trazer a comunidade para dentro da escola e mostrar, é isso que a gente tá fazendo, numa feira de ciências, num evento à parte, sei lá, tem mil formas de fazer isso, né? Mas acho que você dá isso, você, de novo, você começa a quebrar um pouco dessa barreira aí. Uma coisa também que acontece a família geralmente escolhe a escola
de acordo com as próprias crenças e valores dela, né? Então, dificilmente vai chegar uma família que destoa muito daquilo que você já está fazendo. E se você já é uma escola super tecnológica ou que tem algum nível de tecnologia, a família entende que aquilo existe e ela vai colocar a criança, o filho na escola já sabendo disso. Agora, o que não pode acontecer, na minha visão, e eu não sei o que o Irano pensa sobre isso, é quando você faz uma coisa muito disruptiva sem preparar a família. Porque daí ela fala, pô, a gente tinha um lance de confiança aqui e você quebrou essa confiança, porque você não me contou o que ia acontecer, né? E aí tem que preparar a família e realmente engajar. Acho que foi aquilo que a gente comentou no começo, né? Você tem que conhecer muito bem quais são os seus ingredientes. Tem que saber o que trouxe esse pai para minha escola. Por que esse pai escolheu a minha escola? Ele escolheu a minha escola porque ela tem essa característica. Então, qualquer coisa que eu vá incluir no projeto pedagógico, ou qualquer coisa que eu vá adicionar, não pode mexer nesses pilares. E aí, né, cada gestor vai saber qual é o pilar da sua escola. Ah, minha escola é muito forte no acadêmico, minha escola é muito forte na parte de artes, minha escola tem uma estratégia pedagógica diferente. Mas o pai escolheu a sua escola com base nisso. Então você não pode mexer nisso. Você não pode mexer na cultura da escola, né, no ethos da escola. A escola é isso. A tecnologia vai vir em cima dessa brincadeira toda, mas ela não pode tirar nenhum desses pilares, porque aí mudou a escola. E aí o pai não vai gostar. Vai, poxa, quando eu assinei o contrato lá, Exato. eu assinei o contrato pra isso, né? Comprei A, B e C. Aí você não tá me entregando mais. Aí fica complicado. E aí, Irano, você trouxe uma coisa que é muito importante, que a tecnologia é uma ferramenta, é um meio. É um meio para quê? Para valorizar aquilo que você já fazia antes, né? Então, se você é uma escola super artística, a tecnologia tem que favorecer essas características da sua própria escola. Ela não pode vir aqui, passar a borracha e apagar tudo, né? Ela tem que valorizar aquilo que você já faz e ampliar aquilo e tornar aquilo mais especial e mais evidente. Senão, fica estranho. Exato, por isso que o planejamento inicial, né, você olhar para dentro de casa, fazer uma reflexão muito honesta da onde você está, do que quais são os interesses de todo mundo que está na escola. Então, desde os pais, por que o pai assinou o contrato com você? Os seus alunos, quais são os interesses dos seus alunos, quais são as aspirações deles, do seu professor, quem é o seu professor, né? O seu professor tá lá qual é o motivo que mantém o seu professor naquela escola e não em outra? Então, entender quais são os interesses de todo mundo que está em volta da escola, então pais, alunos, professores, a direção, o mantenedor da escola, qualquer um, e aí usar a tecnologia para fortalecer e para potencializar esses pontos fortes da sua escola, esses pontos que a sua escola, né, os interesses desse pessoal. Acho que isso aumenta a sua chance do seu projeto ser bem aceito, ser bem visto e ser utilizado, porque você está potencializando alguma coisa que é muito importante para a comunidade. Sim, e é assim, a gente tá falando aqui, mas também não é como se fosse fácil comunicar, né? Ah, sim, né? Porque às vezes a gente cria a maior estratégia, um plano perfeito de comunicação e o pai não abre o e-mail, não abre a agenda escolar. E aí o filho não entende a mensagem e não leva isso. E aí, quando a gente fala do início do projeto, que eu acho que é o maior desafio, que é onde acontece talvez a maior quantidade de ruídos, a gente tem que pensar muito também no objetivo. Eu estou fazendo isso porque isso. Não é, tô adotando o iPad e aí vai ficar tudo maravilhoso. Assim, não, tô adotando o iPad porque eu quero que as crianças aprendam de diferentes maneiras e trabalhem mais habilidades nesse sentido. Eu quero incluir os alunos, por aí vai. O que eu vejo, Gui, é que são muitos pontos assim, e é o trabalho de formiguinha, porque a gente citou sobre as palestras, a gente citou sobre e-mails, sobre os comunicados que podem ir no dispositivo direto do aluno, sobre o trabalho do aluno aparecer no dia a dia, sobre o professor utilizar também no dia a dia. Então, é estar nas entranhas do projeto de tecnologia da escola. Mas isso imagino que não seja fácil, né? Até queria trazer uma outra pergunta pro Irano sobre a questão de, igual você citou, é, as famílias entenderam o uso da tecnologia, foi bem sucedido, está acontecendo. E como manter isso? Como manter a guarda chama alta, acesa. né? A chama acesa. Eu acho que esse deve ser o momento mais difícil, né? Porque você encantar o seu aluno, o seu professor, é fácil quando ele está progredindo, né? Quando você chega em determinado patamar, começa a ficar mais difícil, porque ele não... Se você manter fazendo a mesma coisa, ele O não vai ver... básico não é suficiente, Ele não vai ver né? nada de novo. Então, algo que a gente faz muito, e a gente, é passar a envolver muito a comunidade
discente, né? Os alunos. Envolver muito, então a gente traz muitos alunos para dentro do projeto de tecnologia da escola. Então, eu começo a ouvir os caras, a gente começa a perguntar para eles, eu começo a envolvê-los muito mais. Então, a gente começa a dar valor para os projetos deles, a gente começa a fomentar muito mais as ideias deles. Chega um momento que assim, a gente começa a receber várias ideias malucas deles, fala, tá bom, vamos ver o que dá, vamos ver o que dá. Porque a gente começa a dar esse gostinho para eles de que, tá, a gente quer que vocês brinquem com isso aqui. Então, eu acho que esse é o momento, né, quando você chega nesse platô de, beleza, desenvolvemos o nosso projeto tecnológico, tá funcionando maravilha, tá tudo bonito, tá, e agora? Você volta a ouvir o seu aluno, volta a ouvir o seu professor. E vocês têm um programa muito legal de alunos líderes lá também, né? Exato. Esse é um dos jeitos que a gente achou de continuar fomentando essa brincadeira, né? Quer dizer, a gente tem um grupo de alunos que faz parte eles têm um input, né? Eles têm uma fala, têm uma voz nas tomadas de decisões dos rumos do projeto de tecnologia. Eles não decidem, mas eles têm o direito de participar, de me dar, né, os inputs deles, me dar, né, o que eles estão achando. Então, a gente usa esse corpo de alunos para falar com os outros alunos, porque a gente entende que esse interlocutor faz mais sentido, né? Quando são colegas falando entre si, é mais fácil de entender e é mais verdadeiro, porque eu também preciso entender aonde é que não está funcionando. Preciso entender, este negócio que a gente fez aqui, a gente achou que era maravilhoso e aparentemente não é tão maravilhoso, ou não está sendo usado, ou está sendo usado de uma maneira menos eficiente do que deveria. Então, porque quando eu vou, né, se eu vou olhar, se eu vou falar, tá tudo bom, tá tudo maravilhoso. Então, mas eu preciso de um feedback, né, eu preciso de uma opinião verdadeira. Então, eu uso os alunos para ter um pouco dessa... Tem que conhecer bem a audiência também, né? Tem que conhecer a minha audiência. Então, a gente usa os alunos, né, a gente usa bastante os alunos, né? Então, até quando tem eventos na escola, a gente usa os alunos para eles apresentarem a escola, porque a gente quer que eles tenham a visão verdadeira, né? A visão deles, né? De como funciona a escola. Até um detalhe, eu acho isso incrível, porque eu acho que tem pequenos detalhes que comunicam sem comunicar. Então, quando eu chego numa escola e os alunos me apresentam a escola, o que isso está me dizendo por trás, né? Que existe uma apropriação muito grande da cultura da escola. É a mesma coisa quando eu chego numa reunião de pais e o gestor está usando um aplicativo interativo para fazer um quebra-gelo. Né? O que ele está me comunicando com isso? Ele usa também. E tá trazendo aqui com uma interação. Então, é legal que o Irano trouxe isso, porque eu acho que esses pequenos detalhes também comunicam. Porque é isso que o Gui falou. Às vezes, uma comunicação mais direta depende de pai abrir e-mail, abrir mensagem. A gente sabe que é um desafio. Mas também, como que os detalhes podem comunicar, mesmo indiretamente, né? Quando a gente tem esse grupo de alunos que está à frente do projeto e apresenta a escola, quando a gente tem um gestor que consegue, por exemplo, fazer uma apresentação interativa que vai cativar a audiência, né? Então, esses detalhes também ajudam bastante. Esses detalhes são interessantes, né? Porque a gente, voltando para nossa analogia da comida, né? Porque se você vai receber uma visita na sua casa e você vai cozinhar para essa visita, muito dificilmente você vai tentar alguma coisa nova. Você vai fazer aquilo que você está acostumado. Então, quando alguém visita uma escola e o aluno está falando e o gestor está fazendo um negócio super legal, uma apresentação super legal, você fala, poxa, isso aqui é o normal. É o feijão com Só arroz. que é o feijão com arroz dos caras. Então, assim, isso já passa esse recado. Então, acho que os detalhes são importantes porque contam justamente essa história. Ninguém vai tentar uma coisa nova. Nossa, eu nunca usei um aluno para mostrar a escola, eu vou testar agora com o pessoal de fora. Com um pai que Com talvez... um pai que tá pensando em colocar o meu aluno, o filho dele na escola. Eu não vou fazer isso, eu vou testar o que eu sei que dá certo, né? Eu vou trazer um aspecto da comunicação que eu acho fundamental, que é a parte da cultura. E as coisas só fazem parte da cultura quando elas estão literalmente em várias frentes diferentes. E aí eu fico pensando assim, o que é uma comunicação de sucesso de um projeto de tecnologia? É quando você experimenta aquilo de diferentes maneiras dentro do ecossistema da escola. E aí a gente falou um pouco disso até mais cedo, né? Do aluno, do educador, do pai responsável e do board da escola, dos diretores. Todos eles, e as paredes da escola, e os corredores da escola, e o site da escola, e a rede social da escola, tudo aquilo tem que ter uma comunicação linear em algum nível. Sim. Porque se não for assim, não vai ser cultural. E se não for cultural, você vai estar sempre martelando o projeto. E tem que ser orgânico, igual você trouxe. Tem que ser natural, né? E Gui, Hirano, segura a sua resposta, só quero aproveitar o espaço.
E agradecer o pessoal do chat, muito bom a participação de vocês, continuem fomentando. E lembrando que no final a gente tem as perguntas surpresas, então a Irana vai receber, o Gui também, então fiquem à vontade Ninguém me avisou isso de aí, mandar. não. Não sabe disso aí, É não. surpresa mesmo, É né? surpresa Aqui total. ninguém é poupado. Um absurdo. Exatamente. Então, até aproveita e desculpa te cortar, Irana, fica à tranquilo. vontade. Não, acho que é só pra, de fato, corroborar com isso. Acho que quanto mais natural o projeto for, quanto mais orgânico, mais bem sucedido ele vai ser. Não adianta nada eu inventar um negócio e fazer e acontecer e de fato ali no coração da escola, ali né, no dia a dia, ali no fronte de batalha, as coisas não estão acontecendo, né? Eu posso pintar milhões de coisas, eu posso fazer milhares de posts no Instagram, mas se não está acontecendo ali no dia a dia, lá no tete a tete do professor com o aluno, não adianta fazer, é um perda de tempo. E aí eu penso o seguinte, a gente não precisa reinventar a roda, né? Pode pegar qualquer coisa que a gente já faz na escola, por exemplo, festa junina. O que você faz para comunicar a festa junina? Você imprime um convite. E aí você coloca uma ambientação inteira na escola. E aí você também envia o e-mail, e aí você muda o site, e aí você caracteriza as pessoas para aquele evento. E você não precisa fazer diferente com a tecnologia. Você vai colocando essa roupagem em diferentes locais, assim como a escola já faz para tudo, basicamente. Vai anunciar, sei lá, uma nova atividade extracurricular. Por que não fazer esse esforço que a gente faz com a festa junina, por exemplo, que é uma coisa que a gente sempre fez? E a festa junina é cultural. E aí quando você coloca tecnologia e você não faz isso ser cultural, fica estranho, fica distante, fica difícil de entender. Não, mas por que você faz isso? E aí o curioso da escola é que quando a comunicação ela não é muito bem feita, quando ela não é precisa, existem várias interpretações possíveis. E aí a família vem com essas interpretações para a escola e fala: ué, mas eu não tô entendendo, por que você está fazendo isso? E uma coisa que era para ser super legal e super gostosa de trabalhar e viver, vira um empecilho na relação família-escola. Então eu gosto muito da ideia de colocar um marco logo no início do projeto de é isso que a gente quer, é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente vai usar, assim que a gente vai usar, e constantemente alimentar essas premissas do projeto, porque senão a família vem, ó, não tô entendendo. E esse marco pode ser uma palestra mesmo, né? Um momento que acho que às vezes até quem tá assistindo fica pensando o que seria, né, esse marco. Pode ser um momento aberto, uma reunião aberta, em que a escola seja muito transparente, falando, olha, esse é o nosso projeto, esses são nossos objetivos e é assim que a gente vai fazer, né? Sim, e aproveitando sua fala, eu imagino que muita gente está escutando e falando, nossa, tô ficando convencido, quero iniciar um projeto de tecnologia. Só que, por exemplo, eu tenho uma série de demandas pedagógicas que eu preciso cumprir. É aluno que quer realizar, por exemplo, um Enem, é aluno que quer estudar numa escola do exterior. Como que eu consigo cumprir esses objetivos e iniciar também um projeto de tecnologia de sucesso? Posso arriscar? Por favor. Porque eu vou me apropriar da fala do Irano, que é o seguinte, os pilares da escola, eles não podem mudar. E a tecnologia tem que evidenciar isso. Então, se você já tem esse foco mais para o conteúdo, a tecnologia tem que estar associada a isso. Se não, já começou errado. Aí, desculpa, Irano, não podia perder a chance. Não, mas é isso mesmo. Acho que então, beleza. Esse é meu foco esse ano é colocar lá, sabe, todos os meus alunos passarem no Enem nas universidades que eles querem. Tá, então é isso que a minha escola vai entregar? É para isso que o meu pai tá colocando o filho dele aqui? Então tá, então eu vou procurar alguma solução que me ajude a fazer isso acontecer. Então, é alguma solução de correção de redação automática, alguma coisa para dar um reforço pedagógico em matemática, em ciências naturais, com o conteúdo do Enem, alguma coisa de simulados, eu não sei, mas se esse é o seu foco, pô, então começa a andar nessa direção, começa a entregar alguma coisa para o aluno, para o pai, que vai evidenciar isso, que vai reforçar isso. Porque quando eu começo a fazer isso, me dá gás para começar a fazer experimentações mais para baixo. Sim. Porque, ó, o cara fez um negócio lá, deu certo, deu mal certo. Então agora te dá um pouquinho mais de flexibilidade, fala, agora eu vou testar esse negocinho aqui, ó, mais pro 7º ano. Então, você começa a conseguir esticar suas asinhas. Tem que ir aos poucos. Não adianta tentar abraçar o mundo, senão a gente vai se estrepar. Não é uma corrida de 100 metros E é rasos. que nem a receita que a gente tá falando, né? A gente repete muitas vezes, até ficar muito bom. Exato. E aí eu falo, acho que eu consigo colocar um ingrediente novo pra fazer um bolo mais completo. Mas antes de chegar lá, você tem que repetir muitas vezes pra
falar, não, esse bolo tá muito bom, agora eu posso tentar coisas novas, né? E me parece, pelo discurso de vocês, que uma implementação de sucesso de um projeto de tecnologia, você não começa implementando, por exemplo, toda a sua escola, né? Você precisa tomar um cuidado de entender o seu público. Sim, mas nem sempre, né? Uhum. Porque tem escola que adota de uma maneira massiva a tecnologia, por exemplo. Sei lá, vou dar um exemplo de um dos projetos que eu conheço. O material, ele não é mais físico, ele é digital. E aí eu tenho opções. Eu posso fazer com que os estudantes tragam a tecnologia de casa para usar, ou eu posso fornecer as tecnologias para os estudantes usarem. E aí eu pondero ali os benefícios e os prós e contras dessas diferentes decisões. E aí, nesse caso, a escola decidiu fornecer as tecnologias. E aí depende da estratégia, depende do que a escola quer alcançar, depende da virada de chave que ela está fazendo, depende de um monte de coisa. Então, assim, começar devagar eu acho que é mais fácil de gerenciar, mas você pode começar de diferentes jeitos. Eu acho que o grande segredo é você deixar muito claro o que você espera daquilo e como você vai chegar naquele resultado. Se você faz isso, uma coisa que pode ser muito estressante não fica tão estressante, porque você consegue o apoio da comunidade. E o apoio da comunidade é essencial. Dificilmente, eu estava até pensando aqui, o Irã estava falando, né, de testar coisas novas e etc. E é muito curioso ver como a família tem medo de que você teste coisas com os filhos deles, né? E trazer recursos de calma, eu não sou o primeiro a fazer isso no mundo. Exato. Tem isso aqui que deu super certo. Olha só, trazer essa ferramenta em específico aumentou em X% o desenvolvimento ou as notas nos grandes vestibulares. A família vai ver aquilo e fala, opa, não estão testando nada com meu filho. Então eu já estou mais predisposto a ver aquilo acontecendo. Então quando fala assim, começa pequeno, começa grande, começa. E nem sempre a gente controla o jeito que começa. De novo, você tem que conhecer a sua realidade. Tem que conhecer. Vai dar. Na minha escola, eu consigo virar essa chave rapidão e colocar para a escola toda uma E na tecnologia. pandemia a gente virou uma chave. A gente, né? a gente foi meio obrigado a fazer isso, né? Eu acho que isso, a pandemia, para parte de tecnologia, foi um grande validador nesse sentido, né? Porque assim, a gente não teve muita escolha de virar a chave ou não. A gente Eu foi vou obrigado. começar devagar, né? Não tem, todas as aulas não foi, têm que de um dia agora pro mudar. outro, né? Na sexta-feira tava todo mundo na escola, na segunda-feira tava todo mundo em casa. Então, e eu acho que isso foi um grande validador. E eu acho que, inclusive, né, no começo da pandemia, eu acho que isso meio que veio para dar uma luz e para começar a fazer as pessoas entenderem que o projeto de tecnologia tem que existir e tem que começar e tem que estar bem estabelecido, porque assim, mesmo que você não tivesse 100% do seu projeto definido, se você tem a visão, se você tem o básico, as escolas que tinham isso, elas conseguiram sobreviver melhor à pandemia. Claro que todo mundo apanhou, todo mundo, né, teve os seus percalços, mas se você tinha a base bem estabelecida, a virada de chave foi mais fácil. Sim. E é uma virada de chave que às vezes a gente não controla, né? Então, por exemplo, mudou o conteúdo, mudou, por exemplo, a BNCC. Eu preciso virar essa chave. E essa chave, ela vai virar independente da minha vontade. Agora a questão é, eu estou, enquanto escola, sujeito a mudanças políticas, econômicas, várias mudanças e variáveis do contexto da escola e da sociedade como um todo, e às vezes eu não controlo, mas tem uma coisa que eu controlo que é como isso vai chegar na família, como isso vai chegar no estudante. E eu acho que essa é a grande responsabilidade da escola na hora de comunicar o projeto, que é, tem um universo inteiro acontecendo aqui. Por exemplo, na pandemia é muito explícito ver, né? A família não sabia o que ia acontecer. Nem a escola, nem a gente sabia o que ia acontecer. Exato. Mas a gente precisa mastigar um pouquinho, passar para a família de um jeito que ela se sente segura, acolhida. E aí eu falo isso de tecnologia, mas eu falo isso para qualquer coisa. Sim. A família tem que se sentir acolhida. Tem que ser uma relação transparente e uma relação honesta, né? Você informar pro pai dos seus alunos, olha, este é o nosso projeto, isso é o que a gente quer fazer, para isso eu vou ter que dar estes passos. Então fica comigo, vai dar tudo certo. Mas estes são os passos. E dá a mão, a gente vai junto, Exatamente, né? vambora. E acho que... Porque quando essa relação é transparente e ela é honesta, rola confiança, né? O pai fala, tá bom, estou confiando no seu trabalho porque você tá me dando... né? Você tá me dizendo que você sabe onde você quer chegar. E você sabe que... Porque, de novo, ninguém quer que os seus filhos sejam cobaias. Né? Uhum. Ninguém gostaria de ter essa sensação. Então, você não pode passar essa sensação pro pai. Você tem que mostrar que você sabe o que você tá fazendo. Exato. Você sabe onde que você quer chegar. E você sabe quais são os passos que você precisa dar.
E a confiança faz com que você tenha liberdade para inovar também. Exato. Porque quando a gente está pensando em inovação, muitas vezes a gente tem que fazer algumas mudanças. Só que se a comunidade confia em você, você fala, eu tenho uns créditos para tentar uma coisa nova, né? Exato, sim. E aí isso constrói o projeto de uma forma mais inovadora ainda. E um ponto importante que apareceu tanto na fala do Irano quanto do Gui foi a questão de não testar com os filhos deles, porque afinal, né, a gente está falando de algo muito particular e é super importante, cada família é única e a escola entende isso. E um dos pontos que pode aparecer e que são comuns, assim, quando a gente se fala de comunicação do projeto de tecnologia para a comunidade, é a questão de segurança e privacidade. E queria te escutar, Gui, se, com base na sua experiência, se você já passou por situações que as famílias elas procuraram entender melhor como que os dados dos filhos delas iam aparecer no projeto de tecnologia e como que você contornou essa situação para demonstrar que era seguro ter esse projeto. A gente tem tempo? Porque um outro episódio só pra isso, né? Porque todo dia, certeza que no Samples, todo dia aparece alguma mensagem ou alguma família perguntando e isso, como acontece? Todo dia, todo dia. E é legítima essa preocupação, não é? Não é que a família está trazendo à toa. É legítimo. E aí, o que acontece nesse dispositivo? O que você acessa do meu filho aqui? E dependendo da escola, são pessoas que têm, inclusive, sigilo de informação e não pode aparecer em fotografia, filmagem. Então, todo dia aparece. O principal é na comunicação, desde o início, você deixar muito claro que, olha, a gente vai gerenciar as tecnologias desse jeito. A gente vai acessar essas informações. E não só informações de privacidade do próprio estudante, mas também como você vai contornar conflitos. Porque, por exemplo, eu tenho um dispositivo e eu posso tirar foto do que eu quiser. E eu posso mandar essa foto para onde eu quiser. Só que como a escola vai atuar quando acontecer alguma coisa nesse sentido? Ou como que a escola está prevenindo que esse tipo de coisa aconteça? E aí você para pensar que a comunicação e essa parte de segurança, ela não é só sobre a tecnologia, é também sobre o comportamento da comunidade. É sobre, olha, estudante, agora você tem essa máquina, mas você tem que cuidar dela. É a cultura que você falou, né? Exato, e tem que fazer também a parte do letramento digital. O que eu posso compartilhar de informação minha e o que eu não posso? O que é saudável compartilhar, o que não é? O que é uma exposição saudável, o que não é? E aí essa geração que o Irã estava até falando, né, que já nasce digital, muitas vezes sabe usar a tecnologia, mas sabe usar a ferramenta, né? Sabe apertar os botões, não necessariamente sabe construir coisas com aquilo, não necessariamente sabe usar aquilo para o bem. E pelo contrário, a gente vê vários casos aí, e isso traz muita resistência para as famílias mas na escola tal aconteceu isso, na escola tal aconteceu aquilo. E aí você precisa lidar com tudo isso e falar, não, mas o meu projeto a gente trata assim, 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 assim. Então, assim, se é comum, todo dia, Sim. várias escolas chamam e falam, você consegue falar com essa família? Você consegue dar uma palestra sobre isso? Você consegue conversar sobre aquilo? Sempre sobre o que é gerenciado, o que o gerenciamento enxerga, o que deixa de enxergar, como que o projeto é conduzido, se acontece alguma coisa, como a escola vai tratar. E aí, assim, eu vou puxar a sardinha, né? A gente é muito bom nisso, inclusive, né? Em deixar a escola segura de que... Porque não é só para a família, né? É também para a escola. Um desafio e aí, como é que eu vou gerenciar esse negócio que eu nunca vi antes? E a gente faz muito bem isso de escola, tá tranquilo. A gente vai pegar na sua mão assim como você vai pegar na mão da família e vai andar e vai junto e a gente tá junto. Então, todo dia. Todo dia. Mas quanto melhor a gente comunica, menos frequente é. É que muitas vezes a família, justamente, é o que a gente estava falando, não tem esse referencial. Então, às vezes, eles também não têm ideia. Como que gerencia um iPad? Uhum. Como que faz isso? Como que eu sei que, por exemplo, esse meu filho não vai acessar uma coisa inapropriada? Então, a comunicação transparente que o Irano trouxe se torna necessária, porque para você sentar com a família e falar, olha, a gente tem esse gerenciamento, a gente faz dessa forma, a gente usa esses filtros, nosso TI atua dessa maneira, né? O dispositivo tem esses recursos, porque às vezes eles não sabem, né? E criam-se estigmas, e aí precisa ir quebrando aos poucos, né? E uma das coisas que reforça esse estigma é que a família sabe como o filho usa a tecnologia em casa. E nem sempre é saudável. Então tá boa parte do tempo em redes sociais, tá expondo informação privada. E quando vai pra escola, a primeira coisa é, poxa, vai usar igual usa em casa. Só que não. E aí o Irã estava trazendo muito bem isso tem profissionais pensando nessa rotina, em como vai ser utilizado, e o papel pedagógico e orientação.
E a família precisa também confiar muito na escola. A segurança, né, de informação é quase uma obsessão hoje em dia, né? Assim, É. pelo menos pra mim, eu durmo e acordo pensando nisso. E eu acho que tem muito de um processo que a gente tem que passar agora de educar os alunos, educar as crianças, que nem na nossa época tinha lá a educação lá, palestra sobre antidrogas, palestra sobre métodos contraceptivos. A questão digital, a questão da segurança digital é uma das coisas que eles precisam aprender, é uma habilidade comum que precisa ser ensinada, né? E acho que também passa por um pouco, né? Não só educar os alunos, mas educar pais, educar professores, educar o pessoal do administrativo, todo mundo que faz parte da comunidade, para que não haja um elo fraco na sua segurança, né? Porque, em geral, problemas de segurança de informação, em geral, tem a ver com uma pessoa, né? Acho que o mais tradicional, o mais clássico é o elo fraco ser o de alguma pessoa, alguma pessoa que não fez tudo que precisava fazer, e aí deu problemas ali. Então, Ô, Irã, tem até uma frase que eu gosto muito que é: a corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. exatamente. E aí você tem que pensar em todo mundo, né? Ainda mais hoje em dia que você está usando, né, a internet para tudo, né? Então tudo é conectado, então todos os dados estão online, então você tem que pensar muito na proteção de dados, tem que pensar muito em como você instrui todos os seus funcionários, desde o pessoal do administrativo, o pessoal do acadêmico, o pessoal da liderança, quais são os acessos que você dá para cada um deles, né? E como é que você controla isso tudo? Então a gente tem, né, lá na Sampo, a gente tem muita atenção com isso, virou quase uma obsessão ali de você, né, andar pelos escritórios e chamar a atenção de quem está deixando o computador deslogado, quem está deixando o post-it ali com informação, né, em cima da mesa, exato. Então E novamente entra na cultura, né? Tem que fazer parte da cultura, tem que ser uma coisa que as pessoas comecem a entender que não é chatice, é segurança. E, né, a gente trabalha com crianças e é muito mais importante, né, o potencial da segurança, né, a importância da segurança se torna muito maior porque você está lidando com um bando de criança dentro da escola, né? E Gui, então, pelo que me parece, o setor do TI está plenamente envolvido com o pedagógico. Eu vou falar que, em termos de comunicação do projeto, todos os departamentos, todas as áreas estão envolvidas. E o TI também, na decisão de qual tecnologia. Porque não basta levantar a mão e falar assim, gente, decidi adotar a tecnologia. E agora, né? Pô, precisa do TI para validar aquela tecnologia. Precisa do pedagógico para dar um uso para aquilo. Então, todo mundo está envolvido, mas a perspectiva de segurança, o TI, ele é quem coloca a pedra fundamental do projeto e fala, estou seguro. A gente vai gerenciar desse jeito, a gente vai controlar dessa maneira, vai delinear o território que o aluno vai navegar daquela maneira. O TI é estratégico, mas o TI sozinho não faz mágica. Eu sempre brinco, né, que trabalhar com segurança é a coisa mais fácil do mundo, porque você bloqueia tudo. E acabou o problema. Só que aí você acaba... Ninguém faz nada. Só que você acaba com a experiência do estudante, do professor. E aí entra no que o Irano trouxe. Boa parte das grandes lacunas de segurança que a gente tem são comportamentais. Então, eu posso travar tudo, mas é isso que eu quero da tecnologia? Provavelmente não. Eu vou até lançar, tem um desafio maior, que, por exemplo, às vezes quando a gente tá lidando com adultos, bloqueia tudo, você que se resolva. Né? Eu tenho que bloquear por uma questão de segurança, você não vai questionar. Agora, quando a gente tá falando de criança, a gente tá pensando assim, eu tô construindo uma pessoa. Será que não vale mais a pena eu conscientizar ela daquele uso do que só bloquear? E aí entram outras nuances, E né? nós queremos alunos questionadores, né? Eu ia falar exatamente isso, porque se o adulto não questiona, ele já tá educado errado, né? Exatamente. E a gente pensa no desenvolvimento das crianças hoje para ser uma criança que vai pensar, que vai resolver problema, que vai refletir, que vai perguntar e que vai se envolver, e que vai se engajar e que vai ser ativa no processo. E quando eu bloqueio tudo, eu tiro dela a oportunidade de exercitar isso. Quando eu deixo o ambiente mais aberto, eu vou orientando ela na medida que ela vai vivendo. Porque senão ela vai virar um adulto que nunca teve a liberdade de pesquisar e de, enfim, usar as ferramentas a seu favor, e ela vai no futuro errar. Agora, quando a gente desenvolve com as crianças desde cedo, e claro, né, gente, num ambiente mais controlado, a gente não vai deixar tudo liberado e a criança vai navegar e vai testar e vai errar. Não, a gente coloca numa piscina rasa primeiro. Aí depois, aprendeu a nadar, coloca numa piscina mais profunda. Depois que já está mais confortável, vê até onde vai na praia e vai acompanhando. Então, sempre com ambientes mais controlados. E aí, nisso, o TI é estratégico, sem dúvida. Acho que você pode fazer um paralelo com as aulas de comida. educação física. Faz paralelo não, com sem comida. paralelo de comida, mas sei lá, com o intervalo das crianças. Tem um jeito muito fácil de nenhuma criança se machucar. Você deixa todas elas sentadinhas
por 20 minutos e elas ficam lá. Ninguém se sai machuca. dali. Mas é um intervalo mais chato do universo, né? Então, assim, acho que o legal, assim, deixa elas correrem, mas deixa alguém monitorando. E aí, se alguém cair e se machucar, você pega e fala, ó, isso aconteceu por causa disso, disso, disso. Então, na próxima vez, tome cuidado com isso, isso, isso. E aos poucos, dando liberdade para eles. Sim. Aí, eventualmente, brincarem no parquinho todo. Mas acho que tem esse paralelo, né? O jeito mais seguro é não deixar fazer nada. Que aí, Exato. mas beleza, nada vai acontecer, mas também nada vai acontecer nem pro bem nem pro mal. Exato. Eles vão ficar paradinhos ali, tá? E aí, quando nada acontece, a criança não aprende. Exato. E não se desenvolve. E aí, a E escola não perde comunica o propósito. projeto E não também. comunica o projeto. Exato. Gente, vou até aproveitar que a gente tá voltando aqui pro título. Eu vou fazer um papel meio chato, que é dizer que a gente tá na reta final. Eita, passou rápido, hein? Nem parece, né? Mas enfim, então a gente tá agora começando nossa reta final, né? Infelizmente, passou super rápido. E até vou convidar o Yuri aqui pra comandar esse nosso bloco final, trazendo até um pouco de uma grande revisão de tudo que a gente conversou hoje. Perfeito. Então, meus amigos, se liguem, que agora é hora da revisão. E aí, trazendo de forma, né, resumida alguns pontos interessantes que a gente pôde conversar aqui. A gente já começou a entender a etapa zero, né? E foi muito bacana que trouxe numa analogia ali, que até deu fome, né, do bolo. E a principal mensagem que fica é entender os ingredientes que você tem. Então, entender o contexto da sua escola, da sua comunidade, quais os pontos que você quer atingir, definir. Então, se você tem um contexto de vestibular, qual é a melhor tecnologia o Irano trouxe para você poder atingir esses pontos que você deseja, independente se é uma escola mais conteudista, se você tem uma linguagem mais disruptiva, a tecnologia ela pode apoiar, basta você entender o seu contexto. Outro ponto também bacana é trazer um valor para o projeto de tecnologia com a formação dos professores. Então, não pode só chegar, ó, essa é a melhor tecnologia para você, bora usar? Não, ele precisa entender, ele precisa ter um tempo de maturação para que a tecnologia vá entrando. Porque tem professores que vão começar já utilizando e quer utilizar em toda a aula e tá tudo bem, desde que, né, tenha um apoio pedagógico, e o professor que pode levar um pouco mais de tempo e tá tudo bem também, porque o mais importante é o resultado final do aluno aprendendo com um sorriso no rosto. E outro ponto bacana também é entender o seu contexto da comunidade escolar. Então, a cultura que você tem na sua escola, como que você vai acompanhar para essa manutenção dessa comunidade e também apoiar os 3 eixos principais, que é o aluno, o professor e a comunidade. Fui bem no resumo, tá? Não, foi ótimo. Não sei se o Gui e o Irano querem complementar com alguma coisa, mas eu acho que resumiu tudo muito bem. Acho que eu vou dar 9,5 pra você. Só pra não ficar se achando, entendeu? Toma uma estrelinha aqui. Se ele usasse a tecnologia direito, talvez fosse 10. Né? Na próxima ele faz. Não, acho que é meio isso mesmo. O resumo é meio esse mesmo. Bom, e não pode faltar nossa pergunta surpresa, né? Ah, legal. Eu adoro essa parte. Agora sim, vamos lá. Você até? Vou até falar pro Yuri fazer a primeira, eu faço a segunda, pra gente fazer aqui um bem bolado. Combinado. Então, Gui, posso começar com você? Claro. Perfeito. Então, ó, a pergunta surpresa é: para quem está iniciando essa carreira de projetos de tecnologia educacional, qual livro você recomenda a leitura? Nossa, tem muitos livros. Eu gosto muito. Ele não tem a ver necessariamente com educação, mas ele tem a ver com projeto e comunicação do projeto, que é um livro de uma consultoria chamada McKinsey. E aí o livro se chama McKinsey Way, que é o jeito como a McKinsey faz as coisas que ela faz. E esse livro, ele é uma bíblia de o que eu tenho que fazer. Desde a contratação, desde os objetivos do projeto, desde as pessoas que estarão envolvidas. É um livro que a leitura, ela te enriquece muito. E o mais legal é que ele não é contínuo. Você não precisa ler da página 1 até a página 100. Você pode abrir no capítulo 10, porque ele é uma história por si só. E depois você vai pro 9, depois você vai pro 8. E eu recomendo que leia esse livro tomando nota. Porque eu ando com ele na mochila todos os dias da minha vida, inclusive. Porque eu tenho alguma dúvida, eu resgato ele, eu vou lá. Pô, como é que era isso mesmo que eles faziam? E aí se inspira e tal. Então, esse é um livro que eu recomendo muito, mas tem uma lista mais 48 aí que dá pra falar. Legal, ó, quem quiser saber mais, Se eu pode deixar o povo curioso, né? adiciona o Gui no LinkedIn, fica à vontade. Irano, eu queria te escutar também. Tem um livro que você recomendaria? Cara, eu assim, professor, né? Um que eu tava lendo esses dias, o título dele era um do Leandro Carnal, acho que era Histórias de um Jovem,
História de um Jovem Professor, ou Cartas para um Jovem Professor. E que ele fala um pouco, né? Ele escreve um livro para ele mesmo quando ele era mais novo, como professor. E lá ele dá um panorama de um encantamento que ele teve como professor, mas acho que o mais legal, os problemas que ele teve como professor. E problemas que ele enfrentou, e alguns problemas que a gente até comentou aqui, de enfrentar barreiras para coisas novas que ele queria testar, de tentar, de ter problemas na comunicação com um pai ou com um gestor. Então, acho que é um livro interessante para quem é da área de educação, né? Para dar uma... Primeiro, para se identificar com os problemas que ele enfrenta, porque são os mesmos que a gente enfrenta, e para entender um pouco de como, né, como é que ele lidou com isso e quais são as dicas, entre aspas, que ele daria para alguém que está ingressando na carreira agora. Adorei. Um abraço pro Leandro Carnal, se estiver escutando a gente. E Bom. tem uma sugestão também? Não, de livros, acho que tem muitos que são interessantes, né? Que eu acho que corroboram com isso, mas tem um que eu gosto bastante, até quando a gente faz alguns momentos com lideranças, é um livro que eu sempre trago, que é o Comece pelo Porquê, Se eu né? te falar que eu pensei o mesmo livro, Ele é parece até demais. que a gente trabalha junto, né? Nossa, que coisa! Porque o meu chefe citou esse livro hoje também, né? Olha só. E eu Legal. gosto muito desse livro também. Esse livro é muito legal, na verdade eu acho que ele tá muito por trás das coisas que a gente conversou hoje, né? De entender o porquê. Foi o que a gente falou lá no começo, a gente tem que entender o objetivo, entender onde você quer chegar, o porquê daquilo. E é também o que o Gui falou, né? Independente da tecnologia, seja um iPad, seja um GIS, se você sabe o porquê, essa tecnologia só vai somar ao que você tem, né? Então acho que esse livro ele é ótimo, foi até o que o Gui falou, ele não é focado em educação, mas ele serve pra muita coisa na vida, né? E é legal que esse livro também tem palestras disponíveis no YouTube, então quem quiser conhecer mais tá super ali disponível, recomendo muito. E para comunicação ele é muito bom mesmo, né? Exatamente. Ele fala muito isso, de como você comunica para os outros Uhum. o que você quer realmente de fato comunicar, É né? verdade, é um excelente livro. Sim. E aí pensei rapidinho aqui em outro livro que eu acho bem bacana também é sobre a metodologia do Scrum. Então, pensando ali em metodologias ágeis, como que você pode apoiar o seu projeto é muito bacana, porque ali ele dá exemplos que fogem também do campo de educação, mas é muito legal que você consegue ver outras perspectivas e consegue também trazer para o seu dia a dia, principalmente nessa parte, pensando em lideranças, que você tem diversos acompanhamentos e precisa estar num contato mensal, no contato semanal com diferentes equipes, diferentes pessoas. Eu recomendo também, é um livro bem bacana. Eu posso recomendar mais um livro? Claro, fica à Eu vontade. quero entrar no O clima, público né? tá clamando por isso. O pessoal comentou agora aí que acaba final. Não, atendendo então pedidos do povo, eu vou falar do meu livro favorito, que é O Ponto de Virada. Eu gosto muito desse livro porque ele fala sobre como acontecem os movimentos em massa e como você consegue prever esses tipos de movimento e atuar conforme isso. E tem muito a ver com relação à comunicação também. Então, eu me lembro, por exemplo, de um problema grave que tinha no metrô de Nova York de violência. E aí eles pensaram, poxa, como é que a gente resolve isso? E aí passaram a estudar movimentos e comportamentos da sociedade como um todo para tentar mitigar a violência, etc. Daí eles faziam o seguinte, pintaram o metrô. Pintaram o metrô. E aí, sujaram tudo de novo. E eles pintaram de novo. E tinha um time que pintava o metrô toda semana. Toda semana pintava o metrô. E aí, a violência caía na medida em que eles se sentiam em um ambiente que favorecia a segurança, que era bem cuidado e que era limpo. E é muito louco ver como o ambiente influencia demais. E eu adoro esse livro porque a escola é o ambiente que influencia em tudo que a gente faz. Bacana. E aí eu tenho uma notícia pro Irano que é o seguinte, essa não era a sua pergunta Tá surpresa. ótimo. Eu sou um barquinho de otário mesmo. O Yuri te enganou, Ah, que entendeu? absurdo. Essa pergunta era a pergunta do Gui, que na verdade virou uma grande pergunta pra todos Virou um nós. segundo podcast, né? Mas você, exatamente. Você tá numa situação agora que você vai ter que responder de fato a sua Ah, pergunta ótimo. surpresa. Manda, porque qualquer coisa eu pergunto pros universitários. né? Agora quando você pede pro Gui responder, já que Isso, você... a gente joga pra fora. Mas enfim, na verdade a sua pergunta surpresa, Irana, é o seguinte, a gente aqui, né, nesse nosso episódio, a gente ficou muito conversando sobre o que devemos fazer para comunicar esse projeto de uma forma eficiente, né, e tudo mais. Mas agora eu acho que assim, é muito importante a gente pensar, quando a gente sabe onde a gente quer ir, a gente também sabe onde a gente não quer ir. Então a sua pergunta é o seguinte, o que você não faria na comunicação de um projeto? Que você fala, nossa, isso não é uma coisa legal, não dá certo. Dá outro podcast, não dá? A gente podia gravar. Cara, o que eu não faria, eu acho que
Eu acho que eu não faria a comunicação de uma maneira impositiva. Tipo, dizendo, vamos. Eu ou nós decidimos que nós vamos fazer isso a partir de agora. Vocês vão usar essa tecnologia, esse device, whatever, qualquer coisa desse tipo. Porque eu acho que quando você faz isso, as suas chances de sucesso, elas passam a ser negativas, né? Você impor alguma coisa. Eu acho que a gente falou muito sobre a coisa ser orgânica, a coisa ser transparente. Uhum. Então, é você sugerir, é você falar, essa é a nossa missão, ouvir o que está acontecendo e recalcular a rota. Porque eu acho que um bom projeto, ele começa dando errado. Ele começa você tendo que voltar para a mesa de projeto e refazendo, porque você testou alguma coisa, fala, aqui não deu certo. Move um pouco para a direita, move um pouco para a esquerda. Né? Tem que ser orgânico, porque a escola é um lugar orgânico. A escola é um lugar de você aprender, de você testar e de você errar, porque você só aprende no erro. Sim. Então acho que você óbvio, né, tem que ter um erro controlado, mas você só aprende quando você erra. Então acho que se você parte do pressuposto que você está certo o tempo todo, que o seu projeto é perfeito e de que você vai impor o seu projeto, já começou errado e a chance de dar errado é 110%. Eu posso me atrever também a responder? Pode? Ele invadiu a Eu sua. invadi a sua, agora é a sua vez. Não, então tá justo. Eu sou suspeito pra falar, porque o nome da empresa é Sejunta, mas o que eu não faria eu não faria nada sozinho. Definitivamente não faria nada sozinho. Não ia... Aí vai muito pra imposição também, né? Eu não ia falar, olha, desse jeito, eu quero assim, eu quero assado, eu não faria nada sozinho. Eu falo assim, gente, vamos sentar, eu quero resolver esse problema, eu quero fazer isso. E aí, o que a gente faz? Como é que a gente faz? Pra onde a gente vai? O que a gente olha? O que vai inspirar a gente? Eu não faria nada sozinho. E eu quero adicionar essa resposta do Gui, porque eu tenho uma visão muito parecida. O que eu adicionaria é que eu não deixaria de trabalhar as competências socioemocionais também na inserção de um projeto de tecnologia. E o que isso quer dizer? Não deixar de ter um olhar crítico sobre as questões, igual o Irana falou, de se o projeto ele está avançando, se está dando certo, ótimo. Se tem alguma coisa que fugiu da rota, dando errado, tá tudo bem também, porque afinal um projeto ele é feito, né, de tentativas e E a erros. escola deveria ser um ambiente seguro para erro também, né? Sim, exatamente. Ter um olhar empático sobre a família que pode ser mais resistente sobre a adoção dessa tecnologia, porque ela tem um ponto, ela tem uma vivência, e entender como essa vivência dela pode agregar, porque afinal, se todo mundo concorda, fica até mais difícil de você poder ter uma evolução, né, pensando em um projeto. Enfim, eu tomaria o cuidado de ter esse olhar empático sobre todos os pilares que a gente mencionou, principalmente pensando no aluno, no professor e na comunidade, para que o projeto faça sentido para todos. Porque se existe uma família nessa comunidade escolar que não está fazendo sentido, a gente precisa atuar e precisa acolher ela para que faça sentido. Sim. Gente, vocês são craques, né? Acho que tudo que vocês falaram faz muito sentido. E é isso, assim, acho que fechou muito bem essas duas perguntas, fecharam muito bem nossa discussão de hoje. Passou super rápido, né? Assim, acho que a gente conversou muita coisa. Ainda ganhamos de lambuja um monte de indicação de livro. Vocês vão poder ler um monte. E, assim, vou começar já aqui agradecendo, né? Nesse momento de encerramento mesmo. Então, eu quero agradecer. Opa, o Gui levantou a mão. Gui, fica à Eu vontade. quero fazer uma última contribuição, Pode fazer, fica à que é a vontade. seguinte. As escolas que não usam tecnologia hoje já estão erradas, porque elas usam em algum nível, né? Seja a tecnologia qual for. Mas as tecnologias digitais, principalmente, que são as tecnologias que a gente está discutindo aqui, elas vão precisar adotar. Porque o aluno já vive isso na vida dele, no dia a dia, em casa, onde for. Então a escola vai precisar adotar tecnologias digitais. Isso é impossível de se evitar. É uma coisa que veio e não tem nenhum sinal de que vai voltar, né? Ela veio para ficar. E aí, comunicar isso com qualidade é essencial. Então, eu fico pensando que é retardar a adoção. Não tem como você evitar a adoção. Não. E aí, quando você adota, tem que saber exatamente tudo isso que a gente discutiu. Se eu pudesse voltar no tempo assim, eu queria ter escutado esse podcast aqui há 10 anos atrás para falar, poxa, olha só que legal, o que fazer, como fazer. E aí, eu tô muito orgulhoso da receita de bolo que o Irano ajudou a gente a construir. Com certeza. Não, Gui, obrigado pela sua contribuição. Porque é isso, assim, a gente fala muito isso nessa junta. Não tem como voltar, né? Assim,
o Mac não vai deixar de existir, né? Ele só vai ficar mais evoluído, né? Então, a gente tem que acompanhar. E é isso, hoje, na verdade, é isso. As escolas já usam tecnologia em alguma instância, né? Seja para seu sistema de notas, ou seja para um iPad, tá aí, né? Uhum. E então é muito importante saber comunicar, né? Acho que tudo que a gente conversou hoje a comunicação, ela é importante para atingir todos da escola, os alunos, os professores, as famílias, e fazer com que todos saibam o que está acontecendo. E você faça com que isso seja uma cultura, né? Mas enfim, agora sim vou emendar aqui nas nossas considerações finais. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês, fiquei muito feliz aqui com essa presença de 3 pessoas muito importantes e deixava muito obrigada. E vou passar a bola aqui para todo mundo também se agradecer aqui a presença, dar um tchauzinho lá pro público, né? Então, Yuri, fica à vontade. Perfeito, Té. Do meu lado, eu queria deixar uma mensagem, principalmente para os familiares que estão escutando, para as famílias, a comunidade escolar em sua totalidade, na questão de que, se você tiver dúvidas sobre o projeto da sua escola, seja com tecnologia ou outros pontos, não deixe de entrar em contato, conversar com o professor, conversar com a coordenação, entenda esses pontos para que seja importante toda aquela cultura que está sendo construída, para que faça sentido para você tudo que está sendo ambientado ali. É, entre em contato mesmo, porque é importante que você faça parte dessa comunidade, é importante que você entenda o que está acontecendo ali com seu filho e participe ativamente, para que quando tenham essas novas implementações, igual a gente citou aqui, que faça sentido para você ou não. Porque se não fizer, você vai estar lá de forma ativa e vai poder discutir, ver uma melhor hipótese que faz sentido e a escola ter uma melhor experiência para você também. Então, do meu lado, eu deixo essa mensagem para as famílias também que estão escutando. Espero que vocês tenham gostado, tenha feito sentido para vocês. E porque para mim foi de muito aprendizado, foi ótimo aqui, nem parece que passou essa 1 hora e tô muito feliz com esse episódio. Gui, fica à vontade. Eu tava até pesquisando uma frase aqui que eu tava pensando, meu, essa frase é muito legal. E aí eu pesquisei aqui e encontrei que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E você falou exatamente isso, né? A comunidade importa muito. E se a comunidade não tá na discussão, tá errado e precisa estar próximo. E às vezes a escola precisa resgatar essa comunidade para se aproximar. E às vezes a comunidade, seja ela a persona que for, o educador, o aluno, a própria família, também ir lá e se aproximar, como você trouxe. E a comunicação é estratégica, né? Eu acho que não dá nem para sair de casa sem comunicar o projeto, assim, seja ele de tecnologia ou seja ele de qualquer jeito que for. Então, eu espero que o gestor de casa tenha gostado. Eu estou muito feliz com o papo. Obrigado por terem me convidado. Adorei ver o Irano, adoro o Irano, adoro falar com o Irano. E se deixar, a gente fica aqui até o capítulo 40 do Isso porque a podcast. gente não nem falando das aulas incríveis que ele faz, Ah, né? é? Porque ia ser um capítulo à parte, né? Isso aí, depois a gente acerta o Pix aí pra poder depositar pra você. Mas adorei participar. Obrigado, gente. Obrigado. Bom, deixa eu agradecer ao pessoal da Se Junta aí pelo convite. Eu adoro falar, né? Falar é uma das coisas que eu mais gosto. E falar sobre tecnologia, falar sobre estratégia, eu acho muito legal. E, de novo, acho que é importante a gente estabelecer direitinho o que a gente quer fazer, estabelecer, porque isso não vai para lugar nenhum. A gente não vai sair dessa realidade, né? Tecnologia é importante. Acho que quanto mais cedo as escolas se interessarem e começarem a perceber que é um passo que vai ter que ser dado, menos dor de crescimento elas vão ter nesse sentido. Então, acho que né, quanto mais cedo a gente perceber isso na nossa escola e começar a estabelecer isso na escola, mais sucesso a gente vai ter no futuro. Então, queria agradecer de novo o pessoal aí pelo convite. Desculpa qualquer coisa, desculpa a bagunça. Que isso. Aprendi muito. Não, foi de muito aprendizado. E para o pessoal que está assistindo, não deixem de acompanhar a Se Junta nas redes sociais. A gente tem muito conteúdo, muitas novidades. Sigam a gente no Instagram, no canal no YouTube, nosso LinkedIn, para a gente poder continuar construindo essa comunidade, né? Que fala muito de tecnologia e educação e quer construir o melhor ambiente possível dentro das escolas. E acho que é isso, né? É isso mesmo. E lembrando, viu, gente, se você estiver acompanhando
em qualquer rede social, ative o sininho das notificações para receber em primeira mão os nossos novos episódios de podcast. Vai ser sempre um prazer receber vocês em nossos episódios aqui. Aqui é a Casa da Educação. A ideia é trocar esse papo meio de tecnologia de diferentes frentes. E em breve você terá novos capítulos também para poder aprender muito mais com a gente. É isso. Deixo aqui o meu muito obrigado e nos vemos no próximo capítulo. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau.